Quanto mais você tem a Torá na cabeça, mais você tem revelação do Apocalipse. No livro da lei está escrito que Arão e os seus filhos tinham a lei de colocar em ordem as lâmpadas. Eles tinham que acender as lâmpadas e tem um processo para cuidar daquelas lâmpadas, né? Azeite, limpeza e tudo mais. Nos 7 castiçais, figura das 7 igrejas. Eles tinham que primeiro arrumar as lâmpadas e depois queimar um incenso no altar. Até essa sequência tem revelação. Primeiro coloca as 7 lâmpadas em ordem e depois acende o incenso, queima incenso no altar de ouro. E uma vez por ano, esse incenso que é queimado continuamente no altar de ouro tem que ir para o Santo dos Santos. Isso também está em Apocalipse, é o dia da expiação. No dia da expiação, o incenso que está no santo lugar passa para o Santo dos Santos, para a fumaça cobrir Arão, para que Arão não morresse. Isso é tremendo, irmãos. Então por que eu estou falando isso? Porque Deus ordenou, vocês vão fazer isso continuamente, tardes e manhãs. Ou seja, olha o sacrifício da tarde e da manhã aí. Lembrou de Daniel 8? 2.300 tardes e manhãs, o tempo que o santuário fica assolado. A besta vai fazer cessar isso, mas vai fazer cessar a realidade dessas coisas. Ainda que exista um templo em Jerusalém, ainda que o anticristo se coloque contra isso daí, na verdade Deus está falando muito mais das coisas espirituais, assim como no tempo de Paulo. No tempo de Paulo tinha o templo físico, os sacerdotes estavam lá ministrando como sombra das coisas futuras, como diz o escritor de Hebreus, mas estava o templo espiritual de Deus na terra, a igreja oferecendo o verdadeiro incenso. Você consegue entender que o sacrifício contínuo está sendo tirado em Apocalipse 11? Mas lá em Joel, Deus dá uma dica para o seu povo. Ele fala, clama diante de mim, coloca pano de saco, se humilha, ministros do altar, ainda fala ministros do altar. Quem sabe Deus não vai deixar ainda uma oferta de manjares para vocês. Oferta de manjar é sacrifício da tarde e da manhã. É oferecido continuamente, em todas as festas tem ofertas de manjares. Esse acréscimo é para quem acompanha os meus vídeos, só quem acompanha os meus vídeos que vai entender isso. Pode ser que alguém que não acompanha, mas estude a profecia, entenda o que eu vou falar. As 2 testemunhas é Moisés e Elias, o espírito deles derramado sobre judeus e gentios. Não precisa nem falar das 2 casas de Israel agora. Só entender que é judeus e gentios já basta. Essas 2 testemunhas, Deus de propósito fala, esses são os meus 2 ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. Visão que está em Zacarias. Lá em Zacarias, essas 2 oliveiras alimentam os 7 castiçais. Deus pega os 7 castiçais em Apocalipse e fala, são as 7 igrejas. Contexto histórico? Não, contexto profético. As 2 oliveiras, elas têm azeite de ouro para alimentar esses 7 castiçais. Então está em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 tem a besta que vai se levantar do abismo. A besta que vai se levantar do abismo é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O mesmo que está em Apocalipse 13, o mesmo que está sendo explicado em Apocalipse 17. Vai se levantar do abismo e vai fazer guerra contra os santos. E vai matar eles. Isso é o que está em Daniel 7. É o chifre pequeno que faz guerra contra os santos e prevalece durante 3 tempos e meio, que vai ser exatamente a última parte da última semana, e isso também está em paralelo com Daniel 9. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que é sacrifício contínuo, ou holocausto contínuo? No livro da lei, são aquelas ofertas oferecidas diariamente, continuamente, todos os dias. Essa é a sombra. Mas a realidade disso são as nossas orações, a pregação do Evangelho, irmãos se convertendo ao cristianismo. Isso é a realidade. Quando as 2 testemunhas estiverem profetizando, elas vão estar alimentando o povo de Deus. O povo de Deus vai estar orando, ou seja, aí você tem incenso. É o povo de Deus cuidando daquelas 7 lâmpadas, como estava no livro da lei, acendendo os 7 castiçais para iluminar o corpo. Mas aí a besta levanta e mata as 2 testemunhas, ou seja, o azeite de ouro para. Aí o que acontece? Para as orações, para o incenso, ou seja, tirou o sacrifício contínuo dos santos, porque está fazendo guerra contra eles. No próprio Apocalipse 11 você está vendo o sacrifício contínuo sendo tirado, e aí vai ser posta a abominação desoladora. Vai ter que adorar a besta, receber a marca da besta. Por isso que as 2 oliveiras aparecem em Apocalipse 11,
para a gente olhar para Zacarias e para somar Zacarias 4 com Apocalipse 11. Aí a gente recebe a revelação. Por que eu estou falando isso? Não conseguiu entender? Aquelas duas oliveiras que está na visão, na quarta visão de Zacarias, sai azeite de ouro delas e elas alimentam aqueles 7 castiçais. Lá em Apocalipse fala que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as duas testemunhas tá onde em Apocalipse? Tá em Apocalipse 1? Não, tá em Apocalipse 11. Mas são as duas testemunhas que alimentam as 7 igrejas. Essa é a prova que as 7 castiçais, que são 7 igrejas, não é só contexto histórico. Está no futuro para que as duas testemunhas alimentem as 7 igrejas. Eu não vou repetir para não ficar voltando toda hora, mas você tem a opção de voltar ao vídeo. Se você não entendeu, volta as palavras que eu falei que você vai entender.